Vamos nós. Então hoje a gente vai fazer uma abordagem prática à ideia de complexidade. A gente vai aprender alguns termos para começar a fazer os exercícios e um pouquinho mais para frente no semestre a gente faz uma aula completa sobre o termo. Então, como nosso objetivo nesse começo de semestre é fazer a aquisição básica da linguagem e já começar a trabalhar, botar a mão na massa, eu tento fazer essas aulas o mais práticas possíveis. Então, vamos lá, vamos entender o conceito básico de complexidade e aprender a calcular pelo menos os tipos principais de custo. Então, quando eu falar complexidade, você vai imaginar custo, o custo que esse algoritmo ele leva para ser executado. Então, vamos pegar alguns exemplos aqui. Eu lhe dei um livro e em algum desses livros tem uma palavra lá nesse livro. Então, eu dou para você um livro e digo, olha, eu quero que você procure a palavra siriguela nesse livro. Como é que você vai fazer? Não, um livro em papel. Qual é a sua estratégia para achar a palavra siriguela dentro do livro em papel? Tem alguma mágica para fazer ou tem que olhar folha por folha? No máximo sumário, né? Assim, lista de frutas, mas se não tiver, você vai ter que ir lendo todas as folhas, uma folha por vez, porque aquela palavra pode estar em qualquer folha. Essa é a ideia de fazer uma busca onde o teu dado a ser buscado não está ordenado. Pode estar em qualquer lugar dentro da tua lista. Seria como se eu dissesse, eu estou te dando uma lista de inteiros aleatória e eu quero que você me diga se tem um número 5.780. O que é que você tem que fazer? Olhar elemento por elemento até o final da lista. Ok? Então, vamos imaginar que se numa lista de tamanho N, tá bom? Numa lista de tamanho N, para você fazer essa busca, você levou 10 minutos. Se eu dobrar o tamanho da lista, o que é que provavelmente vai acontecer com o teu tempo? Vai dobrar, porque o teu tempo de busca, né, o teu custo de executar o algoritmo está diretamente relacionado ao tamanho da lista. Então, quando nós estivermos fazendo as análises de custo, o nosso parâmetro vai ser sempre esse, o tamanho da lista. O que acontece se o tamanho da lista dobra? Essa é a nossa pergunta. Mas vamos lá. Agora eu tenho um outro caso. Eu te dei vocês já viram aqueles fichários, né? Aquele que você coloca as argolinhas assim. Meu Deus, que habilidade de desenho fantástica. Que habilidade de desenho fantástica. Aqueles fichários que você bota as folhas e você prende as folhas com as argolinhas. Já viram esse? Pronto. Imagine que as folhas tem uma numeração lá de folha que vai de folha 1 até folha 100.000. Tudo bem? Imaginando que tivesse um fichário que tivesse até 100.000 folhas. Só que eu comecei a arrancar e jogar fora folhas aleatórias desse fichário. Então você sabe que o fichário atualmente tem 1.000 folhas. Tudo bem? Só que as tuas folhas têm uma numeração que pode ir de 1 até 100.000. Quais folhas tem dentro do fichário? Você não sabe, você tem que abrir o fichário para olhar. Se as nossas folhas estivessem totalmente bagunçadas, né, se eu jogasse tudo para cima e botasse no fichário de qualquer ordem e te perguntasse, a folha 50.089 está aí, o que é que você vai ter que fazer? Como está tudo bagunçado, você vai ter que olhar folha por folha. Mesmo custo. Quando o nosso custo está associado ao tamanho da lista, a gente chama isso daqui de O, que é a notação de Big O de N. Então a gente decora esse termo aqui. O de N seria um custo que está associado ao tamanho. Beleza. Só que se eu te disser que as folhas dentro do fichário estão ordenadas, você não sabe quais folhas tem dentro do fichário, mas você sabe que elas estão em ordem.
Será que você realmente precisa olhar todas as folhas para saber se tem uma folha lá específica? Não. Se eu te pergunto, ei, tem 1000 folhas aqui no teu fichário, cadê a folha? Olha para mim se a folha de número 50.084 está dentro do fichário. O que é que você vai fazer? Qual é a sua estratégia inteligente de ser humano pensante? Você abre, né? Você abre o fichário. Você vai abrir na primeira, na última ou na do meio? A do meio. Aí você abre a do meio. Você abriu a do meio, descobriu que a do meio é a folha de número 8.000. Agora você vai procurar no começo, do meio para o começo ou do meio para o fim? Do meio para o fim. Aí você abre no meio do meio de novo. Se antes você tinha 1000, na hora que você fez a primeira abertura, o teu problema reduziu para 500 folhas. Aí você abriu de novo, aí agora descobriu que está na posição 70.000. Daqui para o fim ou daqui para o começo? Daqui para o começo. Então, se a tua primeira consulta você tinha 1000 opções, a segunda você vai ter 500. E na terceira consulta? 250. Na quarta consulta? 125. E por aí vai. Então, qual é a ideia? Cada vez que eu faço uma consulta, eu corto o meu problema pela metade. Então, se eu tenho 1000, vamos arredondar aqui para ficar mais fácil a gente entender, 1000, qual é a potência de 2 mais próxima aqui? Seria o 1024, que seria o 2 a décima, né? Ou seja, com 10 consultas, você resolve o seu problema. 10 consultas eu consegui resolver um livro de 1000 páginas. Tá, então vamos lá. Vamos entender agora isso daqui. Se você conseguiu resolver isso em 10 segundos, ok? O que acontece se você dobrar o tamanho do problema? Ao invés de 1000, você ir para 2000. Você vai de 10 segundos para quantos segundos? Talvez 20. Vamos lá, de novo. Quando a gente estava na busca linear, né? Se eu tinha 10 minutos e dobrava o tamanho do problema, eu ia para 20 minutos. Só que agora eu não estou numa busca linear. Cada vez que eu faço uma consulta, eu resolvo metade do meu problema. Então, se eu tenho 1000 páginas, eu vou resolver em 10 consultas. Se eu levei 10 segundos para fazer isso, e eu dobrar o tamanho do problema, eu for de 1000 páginas para 2000 páginas, qual vai ser o tempo que eu vou levar para resolver o problema agora? 11 segundos. Por que 11 segundos? Se você fez 10 consultas e resolveu isso em 10 segundos, qual foi o teu custo por consulta? 1 segundo. Se o teu problema agora dobrar e for para 2000 páginas, você vai precisar de quantas consultas? 10 não. 10 você resolve um problema de tamanho 1000, 2 a décima, que vai dar lá 1024. Só que se o teu problema dobra, você vai precisar de uma consulta a mais. Porque cada consulta que você faz quebra o teu problema pela metade. Abriu o livro, busca binária. Abriu de novo. Cada vez que você faz, você resolve o teu problema pela metade. Então, toda vez que você dobra o teu algoritmo aqui, você não precisa dobrar o problema. Você está caindo num caso logaritmo, né? Resolve metade, 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 metade. A isso, a gente dá o custo de log de n. Logaritmo de n da base 2. Então, o que é que você tem que pensar? Até agora, se está relacionado ao tamanho da lista, dobrar a lista dobra o custo, eu tenho ordem de n. Se por acaso, toda vez que eu interagir com o meu problema, né, toda consulta resolver metade do problema, então é uma ação logarítmica. E aí a gente tem uma coisa, a última, né, seria o tempo constante. Ordem de 1. Então, vamos lá.
O de n, log de n e O de 1. O que seria o tempo constante? Tempo constante, não necessariamente você vai resolver em uma operação, em uma ação de memória, mas é numa quantidade de passos que não depende do tamanho da entrada. Exemplo, você resolve em 30 passos, em 20 passos. Mas se isso não depende do tamanho da entrada, então a gente diz que isso é feito em tempo constante. Exemplo, para você acessar uma posição dentro de um vetor, qual é o custo disso? Você vai ter que saber onde é que o vetor começa, vai ter que saber qual é o índice, vai pular para essa posição nesse índice, vai acessar o elemento. 4 passos, talvez. Mas será que isso depende do tamanho do vetor? 1 zilhão de elementos, 2 zilhões de elementos, isso vai aumentar o custo de acessar um elemento individual? Não. A gente disse que isso é O de 1. Mas, por exemplo, se eu tenho um vetor e eu quero remover um elemento do meio do vetor, o que acontece? Eu tenho que pegar todos esses elementos que estão aqui e tenho que fazer o que com eles? Copiar para a posição anterior. Então, toda vez que eu removo um elemento do vetor, eu acabo mexendo no vetor inteiro. Qual é o custo disso daqui? Você tem essas 3 opções. N, log de N ou tempo constante. Remover um elemento do meio do vetor, o que é que vocês acham? Log de N não. Ah, sim. O de N. Por quê? Porque está relacionado ao tamanho do vetor. Se eu dobrar o vetor, o que acontece com o meu custo? Dobra. Porque eu vou ter o dobro de elementos para puxar de volta. Faz sentido? Tudo bem? Então vamos lá. Se eu tiver com um vetor, inserir ou remover do final do vetor, qual é o custo? 1. O de 1, tempo constante. Porque já está aqui no final do vetor, é só colocar ou tirar o elemento. Tem custo nenhum. Agora vamos... A gente falou ontem sobre tabela hash, não foi? Foi ontem sobre tabela hash. Vamos entender mais ou menos como funciona a tabela hash para a gente ver a questão de custos. Quando você quer inserir um elemento dentro de uma tabela hash, ou seja, dentro de uma estrutura chave-valor, o que é que a gente faz? Eu quero dizer que o meu mapa de frutas, na posição banana, qual é o custo da banana aí no mercantil que vocês fazem as compras? R$7,50? Por aí? Depende do dia, né? Se for o dia da fruta é R$6,30. No dia, na segunda-feira é quase R$10. Depende da banana vamos lá, volta aqui. Frutas na posição banana recebe R$7,50. Como é que uma estrutura de hash faz isso daqui? Primeiro, a estrutura de hash, ela é um vetor esparçado. É um vetor que já contém várias posições, tudo bem? Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar essa chave. Com essa chave, ele vai fazer um cálculo que a gente chama de hash. Se algum dia vocês fizerem a disciplina de segurança, vocês vão ver mais exemplos do que é o hash. Uma função unidirecional, com resistência à colisão, babá. Mas qual é a ideia para a gente? Baseado nisso daqui, eu vou fazer um cálculo e isso vai me jogar para alguma posição desse vetor. Sempre vai jogar para o mesmo valor, para a mesma posição. Vamos pensar numa forma simples de fazer isso daqui. Se eu pegasse o código ASCII de cada um dos elementos e somasse, ia dar sempre o mesmo valor? Para a banana, o código ASCII do B, mais o código ASCII do A, mais o código ASCII do N, fazer um for somando o código ASCII de todo mundo. Isso vai me gerar um número, sim ou não? Vocês lembram o que é código ASCII ainda, meu povo? Lembram, né? Código ASCII tem uma tabelinhazinha que para cada número, para cada letra você tem um número associado. Né? Então o A vai ser lá 78, B 79, C 80 e por aí vai. 95. Tudo bem? O 95. Então volta aqui para mim. Então, como é que funciona a tabela hash? Então ele vai pegar
Se eu quero guardar isso daqui, aí bem aqui nessa posição, ele vai deixar lá banana, que vai ser a chave, tá certo? Como ele chegou aqui, e o valor, 7,50. Se por acaso eu tentar perguntar, ei, resgata para mim qual é o valor de frutas na posição banana. Será que ele precisa percorrer a lista todinha caçando onde é que tem banana? Não, porque ele tem uma forma mais inteligente de fazer isso. Ele pega, opa, banana, beleza, eu vou calcular o hash em cima de banana, e quando eu calcular, ele vai me jogar para qual posição? Essa posição bem aqui. Para a tabela hash funcionar, existem outros detalhezinhos. Por exemplo, se dois elementos gerarem o mesmo hash, a gente tem que fazer um tratamento de colisão, que pode ser simplesmente coloque no próximo elemento livre, e por aí vai. Mas qual é a ideia? Inserir e pesquisar não é um custo que está associado ao tamanho ou à quantidade de dados que eu tenho que inserir. Tudo bem? Está associado apenas ao cálculo do hash e ao tratamento de colisão. Então, mesmo que não seja em uma única operação, eu tenho que pegar a minha string, fazer o laço dentro da string, calcular o hash e tratar a colisão, isso é feito em tempo constante. Então, a gente considera que isso daqui é ordem de 1. Então, quando você insere numa tabela hash, ou pesquisa numa tabela hash, ou remove numa tabela hash, a gente tem ordem 1. Por isso que basicamente toda a linguagem, ela tem pelo menos duas estruturas de dados. A primeira é a lista, e a segunda é o mapa, né? Mapa, ou tabela, ou dicionário, dict. São 3 nomes diferentes, mais ou menos para a mesma coisa, que é uma tabela hash. Tá? Por exemplo, o Python usa a ideia de dict, Python usa a ideia de dicionário, a Lua usa o nome de tabela, e aí a maioria das outras linguagens usa o nome de mapa mesmo. Ok? Bora aprender testando. Então ficou mais ou menos claro a ideia do que é tempo constante, O de N e logaritmo? Minimamente. Vamos testar com exercícios, tá? Vocês já fizeram a atividade da princesa em alguma vez na vida, sim ou não? Eu não fiz nenhuma atividade. Desculpa, porque a princesa, eu chamo de princesa, mas vocês conhecem por Cabeças Vão Rolar. Cabeças Vão Rolar, aquele da lista que você sai removendo os bonequinhos. Então, para os que não viram, vou lembrar aqui, ó. Como é que o Cabeças Vão Rolar? É assim. Você tem N participantes, aí você coloca N participantes numa fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 participantes. E aí você escolhe um desses participantes para começar com a espada. Tá? Então vamos imaginar que o 4 começa com a espada. O 4 vai cortar a cabeça do 5 e vai passar a espada para o 6. Então a pergunta é: quem é que vai sobrar no jogo? Ok? Então vamos ver aqui. Se a gente só tem duas entradas de dados, nesse caso aqui eu diria que são 9 participantes e a espada começa com o 4. Quem vai ganhar o jogo? Bora fazer aqui comigo. Vamos fazer aqui comigo. Deixa eu tirar daqui só para facilitar o desenho, tá? Se o 4 começa com a espada, quem é que morre? O 5. E a espada vai para o 6. Quem é que morre agora? 7. A espada vai para o 8. E agora? 9. E a espada vai para o 1. Quem morre? E a espada vai para o 3, que mata o 4. E a espada vai para o 6, que mata o 8. E a espada vai para o 1, que mata o 3. E a espada vai para o 6, que mata o 1. Quem foi que sobreviveu ao jogo? 6. Então, beleza. Vamos pensar em algoritmos agora para resolver esse negócio aqui. Tudo bem?
Vocês fizeram isso daqui em FUP? Alguém? Não? Nunca? Não? Então vamos fazer em ED. Tem lá o exercíciozinho da princesa. Já é o primeiro exercício para a semana que vem, tá? Então, vamos pensar primeiro no algoritmo mais intuitivo. Como é que você imaginaria fazer esse negócio aqui? Então, primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um laço. E para cada elemento, toda vez que eu vou achar o elemento, e aí eu removo o elemento da frente. Aí eu chamo lá a função de remover o elemento. Quando a função de remover o elemento rodar, o que é que ela vai fazer? Ela vai remover o elemento e vai o quê? Puxar todo mundo que está na frente. Então, vamos escrever, vamos pular a escrita, mas vamos imaginar qual é o custo de eu, para cada elemento, chamar uma função de delete que puxa a lista inteira. Tudo bem? Então, vamos imaginar que eu começo aqui no primeiro elemento. Na hora que eu tentar remover o 2, o que é que eu vou fazer? Puxar a lista inteira. Aí, na hora que eu tentar remover o 4, o que é que eu vou fazer? Puxar a lista inteira. Então, vamos pensar aqui no custo desse algoritmo. Você vai fazer quantas remoções no total? Se você tem N elementos. N-1 remoções. Quando a gente pensa em complexidade, a gente vai ignorar esses pequenos números, porque a nossa ideia é sempre pensar em relação ao tamanho da lista, ok? Então eu vou fazer N remoções, tá? N remoções. Cada remoção vai ter que custo? O custo de uma remoção está relacionado ao tamanho da lista. Ah, mas se você estiver removendo esse cara aqui, tudo bem você mexer a lista toda. Mas se você estiver removendo esse cara aqui, você não mexe ninguém. Ok, mas em média eu vou mexer metade da lista. Se no começo eu mexer a lista toda e no final eu mexo um elemento, sejam bem-vindos, nobres, consortes. Viris fidalgos e honoráveis donzelas. Bora lá. Então, em cada uma dessas emoções, eu vou gastar em média N sobre 2 operações. Vou fazer N remoções e em cada remoção eu gasto N sobre 2 operações. Então, eu vou ter N vezes N sobre 2, a gente tem N ao quadrado sobre 2. Só que, quando a gente pensa em complexidade, a gente ignora os fatores e o custo do nosso algoritmo é N ao quadrado. Cada uma das remoções vai ter que mover o vetor inteiro. Oi? Tudo bem, tudo bem. Quando a gente calcula complexidade, a gente ignora fatores multiplicativos. 2 vezes, sobre 2, sobre 3, sobre 4, porque a nossa observação é o que acontece se eu dobrar o tamanho do N. Se eu dobrar o tamanho do N, o meu problema dobra de custo, o meu problema vai ser, ele aumenta de forma logarítmica, o que acontece? Então, para a gente entender isso, os fatores multiplicativos, eles não fazem sentido. O que eu quero saber é, esse cara é ao quadrado, esse cara é assim, esse cara é ao cubo, esse cara é vezes o log de N. O que eu quero saber são os fatores que estão relacionados a N. Tudo bem? Então, vamos pensar aqui em outro algoritmo agora, tudo bem? Vamos pensar aqui em outro algoritmo. Ao invés de ficar removendo os caras direto, puxar dentro do vetor, eu não vou remover, eu vou marcar que ele não existe. Tá certo? Então, vamos lá, vamos imaginar aqui. Vou começar no 4. O que acontece com o 5? Se o 4 mata o 5, ao invés de remover o 5, eu vou só marcar que ele não existe. Vou colocar um... Desculpa.
foi que eu fiz aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ao invés de remover o 5, eu vou marcar que ele não existe. Vou colocar um 0 aqui, porque 0 não é válido. O 4 mata o 5 e a espada vai para o 6. Quem é que morre agora? E a espada vai para o 8, que mata o 9 e a espada vai para o 1. O 1 mata o 2 e a espada vai para o 3. O 3 mata o 4 e a espada vai para quem? Para o 6, que mata quem? O 8 e a espada vai para o 1, que mata quem? O 3 e a espada vai para o 6, que mata quem? O 1. Vocês acham que esse algoritmo é melhor ou pior do que o primeiro? Vamos pensar em termos de custo agora, tá? Você lembra que o primeiro era n ao quadrado. N operações, cada uma delas ia ter que fazer uma remoção que estava relacionada ao custo, ao tamanho da lista. Beleza? Vamos pensar nesse daqui agora. Vamos fazer assim, ó. Cada vez que você percorre a lista, você mata quantos elementos? Cada vez que você percorre a lista inteira, você se livra, você mata quantos elementos? Imaginando que o 1 começa com a espada, quem vai morrer? O 2, o 4, o 6 e o 8. Já conseguiu entender? Sentiu aí? Se eu tenho N elementos na minha lista, percorri a lista inteira, matei quantos? Metade. Se eu tinha 1000 elementos na lista, na hora que eu percorri a lista todinha pela primeira vez, eu matei quantos? 500 elementos. Porque o 1 mata o 2, o 4, o 6, o 8, 10, blá, 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 blá. Ou seja, eu resolvi o meu problema pela metade. Próxima vez que eu percorrer a lista toda, eu vou me livrar de quantos elementos? Metade de novo. Se eu tinha 1000 elementos na primeira rodada, na segunda vez eu vou ter 500. E na terceira vez que eu percorro a lista, 250. E na quarta vez que eu percorro a lista, 1125. Então, se você tem 1000 elementos na tua lista, você vai ter que percorrer a lista toda quantas vezes? 10 vezes. Porque cada vez que você percorre a lista, você se livra de metade do problema. Então, você percorreu a lista, log de n vezes. Então, log de n vezes você percorreu a lista. O teu custo, então, quantas vezes você percorre a lista? Log de n vezes eu percorri a lista. Percorri a lista inteira, tem um custo de n, e eu fiz isso log de n vezes. Então, o custo desse algoritmo é n, porque é o custo que eu tenho para percorrer a lista inteira, log de n, que é quantas vezes eu tive que fazer isso. Então, nós temos o algoritmo que é n log de n. Então, se o primeiro algoritmo eu tinha 1000 elementos, o custo dele, grosseiro, vai ser n ao quadrado. 1000 vezes 1000, que vai me dar 1 milhão. Nesse caso aqui, eu vou ter 1000 vezes, logaritmo aqui a gente vai arredondar para 10. 10.000. Melhorou? 10k. Melhorou um pouquinho? Melhorou um bocado. Tá? Isso porque você está com uma instância bem pequenininha. Você bota 1 milhão de elementos, ele nem vai rodar no primeiro caso. Certo? 1 milhão vezes 1 milhão. Bora pensar se tem um caso melhor para a gente resolver esse problema aqui. Uma das limitações que eu tenho do vetor é que o meu vetor, ele tem um problema que é, as únicas operações que eu tenho em tempo constante são fazer consultas
ou seja, a gente chama isso de acesso aleatório. Acesso aleatório. O acesso indexado. Ei, quem é que está na posição 550? Eu preciso ir para o primeiro elemento, e depois ir para o segundo, e depois ir para o terceiro, e depois ir para o quarto? Ou eu posso pular direto para a posição 500? Posso pular direto. Então eu tenho acesso aleatório em tempo constante. Eu tenho inserção e remoção no final em tempo constante. Mas eu não tenho inserção e remoção no meio nem nas pontas. Se eu quisesse remover isso de outra forma, eu precisaria de outra estrutura de dados. E aí nós temos algumas opções. Normalmente nas linguagens a gente tem uma opção que se chama de lista ligada. Se vocês fizeram Java, talvez vocês viram lá isso em Java. Linked list, viram lá em Java, lista ligada? Era para ter visto. Qual a ideia da lista ligada? Ao invés de você ter uma estrutura que é contínua na memória, o teu vetor, o teu array, né, o teu slice, obrigatoriamente ele é contínuo na memória. O elemento número 7 está obrigatoriamente um bloco depois do elemento número 8. Não, o contrário, né? O elemento número 8 está um bloco depois do elemento número 7. E o elemento 9 está depois do 8. E o elemento 10 está depois do 9. O professor explicou como é que funciona a lista ligada ou não? Não. Então, como é que funciona de forma muito, muito simplificada a lista ligada? Ao invés de você ter eles contínuos na memória, você sabe onde a lista começa e ela te joga para um lugar qualquer da memória, que vai ser o teu primeiro elemento. Se você quiser chegar no teu segundo elemento, você, a partir do primeiro, pula para uma outra posição da memória, você tem o segundo elemento. A partir do segundo elemento, você pula para outra posição da memória, que é o terceiro. Isso vai te jogar para um outro lugar da memória, que tem o quarto. Isso vai te jogar para um outro lugar da memória, que tem o quinto. Isso vai te jogar para um outro lugar da memória, que tem o sexto. E isso vai te jogar para o fim da lista. Qual é a desvantagem dessa estrutura? Primeiro, eu não consigo alocar um bloco de memória e jogar ela dentro do cache do processador. Isso é um problema. Principalmente para quando você precisa de operações de alta velocidade. Mas eu tenho uma vantagem. Outra desvantagem dela. Para chegar nesse elemento aqui, o que é que eu tenho que fazer? Eu não consigo pular para cá, porque eu não sei cadê ele. Eu tenho que fazer o quê? Andar de um por um. Ei, para chegar no elemento 4, eu tenho que começar no primeiro, e depois eu vou para o segundo, e depois eu vou para o terceiro, e depois eu vou para o quarto. Ué, esta porcaria serve para alguma coisa? Serve. Quando você precisa fazer remoções ou inserções no meio ou no começo. Então, se você precisa de inserções ou remoções no meio ou no começo, isso aqui é trivial. Porque se você quer remover esse elemento aqui, o que é que você faz? Simplesmente diz para esse: ei, a partir de agora você vai para cá. Precisei mexer com a estrutura inteira? Não, precisei mexer com um único elemento. Então, eu tenho uma operação de inserção ou remoção em qualquer ponto da lista em tempo constante. Então, pronto. Se eu tenho uma estrutura dessa, eu resolvo o meu problema. Então, normalmente, essa estrutura ela tem alguns nomes. Lá em Java, você vai encontrar ela como linked list. No C++, você vai encontrar ela como list. Normalmente, ela tem esses nomezinhos, né? Em alguns outros locais, por exemplo, no Python, você vai encontrar ela como double queue, que seria uma fila. Na fila normal, você insere por um lado e remove pelo outro. Não é assim na fila? Pelo menos você chega no final da fila do RU e você entra dentro do RU. Isso seria uma queue. Não é, meu filho? Como é que se escreve isso? Exatamente. Uma queue é uma fila. Uma double queue, uma fila que se insere e remove de ambos os lados, seria lá no Python. Seria o mais próximo que você tem aqui do Python para poder inserir e remover de um lado e do outro. Por que isso é importante? Porque se eu mudar a estrutura de dados que armazena os meus elementos, eu consigo fazer um algoritmo diferente. Então, se eu armazenar esses carinhas aqui numa lista ligada, eu posso fazer a seguinte coisa. Então, supondo que um começa com espada. O 1
eu rodo um para o final da fila, tempo constante, e mato 2, tempo constante. Jogo 3 para o final da fila e mato 4. Jogo 5 para o final e mato 6. Jogo 7 para o final e mato 8. Jogo 9 e mato 1. O 3 tem a espada, o 3 sobrevive, o 5 morre. O 7 tem a espada, o 7 sobrevive, o 9 morre. O 3 tem a espada, o 3 sobrevive, o 7 morre. Qual é o custo desse algoritmo agora? Eu vou fazer quantas remoções? Ainda N remoções. N menos uma, vamos lá. N. E qual é o custo que eu tenho em cada remoção? 1. Com tempo constante. Cada remoção vai me custar 2 operações. Tirar esse cara e botar no final e remover esse cara. Ambas são tempo constante. Então, eu vou fazer N operações, todas em tempo constante. Então, qual é o custo do nosso algoritmo? O de N. Primeiro algoritmo, N ao quadrado. Segundo algoritmo, N log de N. Terceiro algoritmo, O de N. Ué, por quê? Porque a gente mudou a forma de resolver e mudou a estrutura de dados. E aí, faz sentido? Não faz sentido? Professor, eu quero fazer conta, eu quero fazer bem muita conta. Me deu um monte de algoritmo aí para poder calcular. Calma, cocada. Calma. Quero que vocês entendam pelo menos a linguagem, porque quando nós pedirmos algoritmos, a gente vai precisar falar de custos. Vamos fazer um aqui. Agora que vocês já entenderam a ideia, tem um exercício. Então vamos lá. A gente já tem alguns exercícios para fazer para a semana que vem. Primeiro deles, vai ser esse que vocês acabaram de ver. Princesa. Vixe, Maria, cantar. Quem é que canta aquela música? Amado Batista, né? A musa dos meus, né? Assim, Amado Batista? Tudo bem. Então, o primeiro algoritmo é o algoritmo da princesa. Vocês têm de presente para casa para fazer. E o segundo algoritmo vai ser o algoritmo do apagando. Vamos entender como é que funciona o apagando e a gente vai implementar o apagando. Eu não vou implementar a princesa para vocês terem o prazer de tentar fazer em casa. Tá? Bora aqui para o apagando. E aí eu vou dar um tempo para vocês pensarem numa solução menos ruim. A ideia é a seguinte. Vocês têm uma lista de pessoas com vários números, uma lista gigante de números de pessoas que estão numa fila. E depois você tem uma outra lista de números de pessoas que têm que sair da fila. Beleza? Tudo bem? Então a gente vai chamar isso daqui de fila. E esse daqui são os que têm que sair da fila. Estamos juntos ainda? Por exemplo, imagina que você tem uma fila gigante que é para entrar no show de alguém famoso. Essa daqui é apagando. Tu pode apertar a barrinha, a barrinhazinha, e aí ele abre o campo de busca. Aí tu escreve aqui apagando e ele aparece aqui, ó. A barrinha. Então, algum artista famoso que veio fazer show aqui em Fortaleza e o povo foi assistir? Bora lá? Tem nenhum artista que esteja fazendo turnê não, que chamou um monte de gente? Bora, o que é que vocês assistem aí de bom? Show de quem, mano? Jessa não chama mais ninguém não.
O que que eu não escuto muita música não? O que é que tá nas paradas aí de sucesso, meu povo? O que é? Fala aí. Eu sei. Minha filha adora Blackpink. Vocês já ouviram falar de Blackpink? Pronto. Minha filha adora. Eu aprendi o nome de todas as meninas. Demorei 2 meses. No começo, eu achava que todas elas eram iguais. Porque eu já sou ruim com fisionomias, né? Mas com o tempo, de tanto eu assistir os clipes com ela, eu aprendi. Então vamos lá. As pessoas compraram o ingresso. E aí tem lá 2.000 pessoas na fila. Cada uma com seu crachazinho e o número do ingresso, que é um número aleatório. Só que você foi encarregado de tirar algumas pessoas da fila, porque elas foram chamadas para uma fila VIP, sei lá. Então você tem que tirar todas elas da fila. Você tem uma lista das pessoas que tem que sair da fila, beleza? Essa lista das pessoas que tem que sair não está ordenada. E as pessoas que estão na fila têm também números que não estão ordenados, beleza? Então você tem que me dizer qual é a fila final sem as pessoas que têm que sair. Primeiro custo que você pode, primeira forma de fazer conta que você usaria, que você puxou lá de FUP, seria fazer o seguinte: para cada pessoa da fila, para cada pessoa dessa fila aqui, aí você vai pesquisar se essa pessoa está na lista dos que tem que sair, né? Procura na lista dos que tem que sair, e se por acaso essa pessoa estiver na lista dos que tem que sair, você manda remover da fila. Remover da fila. Vamos pensar aqui no custo disso. Para cada pessoa da fila original, qual é o custo disso? N. Porque está relacionado à quantidade de elementos da fila. Procura nessa outra fila dos elementos que tem que sair. Supondo que as duas filas têm a mesma ordem de grandeza, ok? Então, exemplo, uma tem 10.000, outra tem 6.000, é dentro da mesma ordem de grandeza, a gente vai acochambrar para N também. Por quê? Porque está relacionado à quantidade de elementos que tem na lista de busca. E remover, se você estiver usando aquela estrutura de vetor, qual é o custo da remoção? N também. Então, qual é o custo desse algoritmo lindão aqui? N ao cubo. N ao cubo. Ou seja, não vai rodar, né? Você botou aqui 1.000 elementos e já foi para casa de bilhão. 1.000 vezes 1.000 vezes 1.000. Eu vou dar aí alguns minutinhos, vou dar aí 10 minutinhos para vocês pensarem em algo melhor do que isso, tá bom? Utilizem as técnicas, as estratégias que vocês viram. Usa, ao invés de remover, bota noutra lista, marca o elemento, usa um mapa para armazenar alguma das duas informações, busca binário, sei lá. Pega aquelas coisas que você já viu e lembra, não é para fazer código. Você pode só fazer num papel ou num bloco de notas e pensa mais ou menos no custo que vai ter cada ação em cima dessa estrutura. Tudo bem? Vou dar aqui um pause.